Eu lembro quando eu cheguei na congregação ali, no primeiro mês, praticamente todo dia alguém ia me atrapalhar a orar. Toda hora alguém via alguém bater no meu ombro, toda hora vinha alguém me falar para mim orar mais baixo. Uma certa vez eu cheguei lá e comecei a orar e eu estava sem inspiração de orar, e eu aprendi que quando você está assim sem inspiração de orar, canta louvores a Deus. E eu comecei a cantar louvores ao Senhor dentro da harpa cristã, porque os hinos da harpa são orações cantadas, porque você pode orar a Deus também cantando, como você pode também pregar a mensagem de Deus cantando, louvando a Deus. Deus te dá uma inspiração e você começa a cantar em uma forma de oração, você começa a pregar cantando. E ali eu comecei a cantar o hino da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eu comecei a cantar esse hino em alta voz. E veio um pastor, que eu sei que é um pastor. Ele veio e perguntou para mim se eu estava ali para orar ou se eu estava ali para cantar, irmãos. Então, assim, é um combate ferrenho contra Satanás. Eu lembro de outra situação. Eu congregava em outro lugar e eu estava orando, era o dia com Deus. A gente chegava lá 8 horas da manhã e saía 4, 5 horas da tarde. E era dia de sem comer, era dia de jejum, dia com Deus, enfim. Aí tinha um obreiro que estava lá perto da porta. E eu estava mais próximo do púlpito, a distância é muito grande. E ali eu orando, né, buscando aquela convicção de Deus, buscando uma bênção. Eu estava precisando de uma bênção urgente do Senhor. E ali buscando, clamando, suplicando a Deus, mas não vinha a convicção do Espírito Santo. Aí esse obreiro chegou em mim, irmão, e eu não dei atenção, irmão. Porque tipo assim, você está conversando com a autoridade. Uma pessoa chega e te chama, aí você vira as costas e ignora aquela autoridade. É justo? Imagina o pastor presidente está conversando com alguém, você vai lá interromper o pastor conversando. Alguém está se dirigindo ao pastor, eu estou conversando com o pastor, alguém me chama, eu viro as costas e deixo o pastor a ver navios. Então assim, algumas pessoas não têm essa visão, né? Às vezes eu estou orando, a pessoa está em cima de mim conversando, irmão. Às vezes a pessoa vem falar comigo, irmão, começa a me sacudir. E esse irmão fez isso. Ele chegou, irmão, e começou a me sacudir. E eu não dei atenção a ele, porque eu estava num diálogo com Deus. E eu precisava de uma resposta urgente do Senhor. E eu não dei atenção a ele. Comecei a orar, falei, não. Aí eu sabia que era Satanás querendo me tirar do foco da oração de receber uma bênção. Porque às vezes você está orando, irmão. Aí você está ouvindo uma palavra e alguém vem conversar com você, bater papo, está te roubando uma bênção. Porque no mundo espiritual, Satanás via quando estava chegando a resposta para Daniel. Às vezes a pessoa fala, não ora alto não, que o diabo pode ouvir. O diabo está no mundo espiritual. Então ele vê quando Deus vai te entregar a bênção. E ele queria impedir Daniel de orar. E ali eu fiquei firme. Aí terminou o trabalho, 2 horas ali deu intervalo para começar o culto da tarde. Eu cheguei no irmão. Pai do Senhor Jesus, irmão, o irmão quer falar comigo? E ele é aborrecido. Não quero falar nada com você não, que você não me deu atenção. Eu falei, não, irmão, eu estou aqui agora, me perdoa, irmão. Fala o que o irmão quer, que eu possa ajudar. E com muita insistência ele falou, ele queria saber as horas, irmão. Ele falou, não, irmão, eu queria saber as horas, mas você não me deu atenção. E eu estava com a camisa sem manga. E tem um relógio enorme na parede da igreja. Tinha várias outras pessoas que ele poderia ter perguntado as horas. Mas ele queria vir em mim. E eu não dei atenção a ele. Quando ele saiu, irmão. Quando ele saiu, veio aquela convicção do Espírito Santo. Veio aquele fervor. Veio aquela graça. Veio aquele renovo. Veio aquela restauração. E veio o consolo de Deus ao meu coração.